Olá, boa tarde. Café com palavra especial aqui neste feriado de 2 de novembro. E para você aí que nos acompanha, tivemos aí alguns dias fora do ar, mas você que nos acompanha através do YouTube, deixa aí já o seu joinha, seu like, compartilhe aí com seus amigos mais uma mensagem de hoje. E para você que não é inscrito ainda no canal, vai aí abaixo inscrever-se, né? Tem muita gente aí que não é inscrito, tem assistido o nosso canal, ainda não se inscreveu. Então essa é a oportunidade, vai aí inscrever-se e você vai estar aí recebendo nossas mensagens semanais. E deixa o comentário abaixo aí do assunto que nós vamos tratar nesta tarde. E nós estamos vivendo, meu nome é Valentim Mantovani, né? Para quem não me conhece ainda, nós estamos vivendo aí momentos difíceis na nação, né? Após as eleições, e gostaria de refletir hoje, nesta tarde especialmente, sobre o assunto segundo a palavra de Deus, né? Que nós temos vistos tantas coisas na internet, na televisão, enfim, na mídia em geral, com muitos comentários, muita violência, muita falta de respeito, enfim. Então nós vamos meditar um pouquinho de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, é um assunto, né, que nós queremos tratar, é sobre por quem é instituída as autoridades. Se nós lermos na carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Romanos, no seu capítulo 13, versículo 1, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Toda a autoridade, em qualquer área, ela é permissão de Deus, instituída por Deus. Não quer dizer que a pessoa é ruim, Deus escolheu aquela pessoa ruim para colocar naquele lugar. Mas há uma permissão de Deus. Todas as coisas, a palavra diz que uma folha de uma árvore só cai se for permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Nós vemos que no Velho Testamento, quando Israel, nós já falamos em outras mensagens aqui também um pouco sobre esse assunto, quando Israel partia para outras, se misturava com outras nações, se dava em casamento com mulheres de outras nações, enfim, havia algo, Deus permitia que outras nações se rebelassem contra Israel e até vencessem Israel, até tivessem vitória numa guerra contra Israel. Deus permitia, porque era uma forma de Deus corrigir o seu povo, o povo que Ele tanto amou e ama, o povo de Israel. E hoje nós cristãos, fazemos parte desse povo de Israel, porque a salvação veio para nós, porque os discípulos espalharam a palavra da verdade e ela chegou até nós, os gentios, como éramos chamados. Hoje, os cristãos são chamados de filhos de Deus, porque Deus adotou os seus filhos através da morte de Cristo Jesus. Só que Jesus veio trazer um evangelho genuíno e verdadeiro, um evangelho de paz, um evangelho de amor, um evangelho de justiça. Não quer dizer que Deus coloca alguém mau para dirigir uma nação, mas Deus permite certas situações
para que o seu povo seja corrigido. Vamos ler um pouco em Jó capítulo 1 também, Jó capítulo 1, do versículo 6 até o 12. Se nós lermos aqui o livro de Jó, para muita gente que conhece a história de Jó, lá no versículo 6 do capítulo 1, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E nós vemos que depois dessa permissão de Deus para Satanás, o inimigo vem e Jó perde os filhos e as suas riquezas. Mas Jó não era íntegro? Não vivia de acordo com a palavra de Deus? E mesmo Jó recebendo toda essa carga, essa tribulação na sua vida, ele perde gado, perde filhos, enfim, perde muita coisa. A sua mulher, ela aí no versículo ainda, capítulo 2, você vai ver que a mulher de Jó diz assim para ele: Você ainda, do versículo 8, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Mesmo Jó recebendo sobre si, sobre a sua família, toda essa desgraça, perdendo bens, perdendo os filhos, muito mais importante do que seus bens, perdendo a sua saúde, porque ele foi acometido aí da lepra, e ele se coçava, tirava sua pele com caco de telha, e os leprosos não tinham vez nenhuma na sociedade, mas eram perdidos na sociedade. Não tinham mais comunicação com a sociedade, eram proibidos de estar diante das outras pessoas. Mesmo assim, Jó continuou com a sua integridade e foi fiel até a morte, servindo a Deus, jamais zombando ou desacreditando de Deus, mesmo recebendo sobre si toda essa tribulação, não um castigo, porque Jó era íntegro e fiel ao seu Deus. Da mesma forma, nós vemos que Jesus escolheu um homem para tesoureiro dos seus 12 discípulos, um homem que deveria ser íntegro,
pois ele era o tesoureiro. Sabe qual era o seu nome? Judas Iscariotes, aquele que traiu o mestre. Jesus foi quem escolheu o seu tesoureiro. Para quê? Para que se cumprisse a palavra. Porque o que aconteceu, a entrega de Jesus para a sua crucificação, condenação, teria que haver um personagem, alguém que traria e trairia a sua confiança. Foi escolhido Jesus, foi escolhido Judas para entregar Jesus, para vendê-lo por 30 moedas. E muitas vezes nós somos colocados à prova. E quando nós falamos em prova, muitas vezes aí nós que já participamos de escolas e faculdades, nós sabemos que a prova vem para você poder ser aprovado. E talvez hoje não seja diferente. Deus esteja colocando você, cristão, à prova, para ver se você vai ser aprovado. Será que nós seremos aprovados com ódio? Com violência? Será que nós seremos aprovados odiando o nosso próximo porque ele partiu para um outro partido? Porque ele acredita numa outro tipo de ideia? Será que nós temos que odiá-lo? Que matá-lo? O que nós devemos fazer? Há um livro muito interessante que tem seu título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu pergunto para você, cristão, nessa situação em que o país está, em seus passos, o que faria Jesus nessa situação em que o Brasil está, em que a sua nação está? Será que conquistaremos o que queremos com ódio? Será que não aceitaremos aquilo que Deus queira instituir para sarar a sua nação? Nós vemos que a Bíblia ainda diz que se nós buscarmos a Deus, nós clamarmos o seu nome, nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas desobediências, Ele virá e sarará a nossa terra. Mas nós temos que clamar a Deus. Nos dias de pandemia, nós vemos aí pessoas se ajoelhando diante dos hospitais, diante das praças, diante de tantos lugares, clamando a Deus por saúde, clamando a Deus para que fosse enviado longe aquela peste, aquela doença, aquela pandemia. E hoje, o que nós temos que fazer? É diferente? Não é diferente. Nós temos que clamar a Deus. É dele que vem a instituição de uma autoridade. E se aquele que está no poder, na autoridade em que lhe foi instituída e não faz de acordo com a palavra de Deus, ele vai pagar por aquilo que ele está fazendo de errado. Com certeza absoluta. Ele vai sofrer as consequências dos seus erros. Deus, se a nação que clama, que chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, com certeza absoluta, Deus vai honrar a sua oração e vai sarar esta nação. Ainda nós podemos ler mais um pouco na Bíblia, lá em João capítulo 19, João
capítulo 19. João, capítulo 19, no versículo 6 ao 11. João 19, versículo 6 ao 11, vai dizer assim: Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. Entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Nós vemos aqui que quem deu autoridade para Pilatos foi o próprio Deus. Deus permitiu que Pilatos estivesse ali naquela autoridade para poder crucificar o seu filho, filho de Deus. Vejam que Deus permite certas situações, assim como eu disse no início. Se você ler o Evangelho, se você ler a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, que nós deveríamos estar olhando para o manual para saber como agirmos, nós vamos ver que Deus permitiu várias vezes que Israel sofresse consequências, sofresse retaliação de outras nações, devido à sua desobediência, devido à sua idolatria. E Israel sofreu muito. E como sofreu se era o povo de Deus? Porque Deus permitiu que Israel sofresse, para que Israel pudesse aprender com esse sofrimento. Talvez a nação brasileira esteja necessitando realmente de um aperto de Deus para se voltar para o Deus verdadeiro. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E outro versículo muito usado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo e os seus ensinamentos. E nós temos que olhar para os ensinamentos de Jesus e não para a incitação do homem à violência, ao ódio, à divisão do Brasil, a divisão de uma nação. A nação brasileira está sendo dividida e é isso que o sistema quer, que haja confusão, que haja divisão, que não haja um povo unido, e onde há divisão, a nação não subsiste. Onde não há união, não há força. E aí as outras nações provavelmente vão se deliciar com isso. O sistema vai se deliciar com isso. Onde não há união, não há força. Não há força. Nós temos que nos voltar para Cristo Jesus. Os ensinamentos de Cristo estão descritos em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos.
Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. E aqui nós vemos no capítulo 6, muitos outros ensinamentos. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Nos voltar para a palavra de Deus. Esquecermos a idolatria de homens e olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa fé genuína tem que estar totalmente colocada em Deus, em Cristo Jesus. O único que morreu na cruz do Calvário. O único que realmente é o Salvador. Lembrando que a nossa pátria não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. Nós somos de outra pátria, pátria celestial. Essa sim, nós temos que nos preocupar. Como é que estamos agindo diante do nosso Deus? Nós devemos refletir na sua palavra, olhar para o manual, porque Cristo já está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. E nós temos que olhar para Jesus e não para o homem. Que nós possamos clamar a Deus, somente isso. Pedir ao Senhor direção e que haja arrependimento, que haja transformação no país, que haja mudanças, que talvez Deus possa usar todo esse povo, talvez Deus possa usar toda essa situação para que o avivamento que tanto se fala mundialmente, que vem do Brasil, possa acontecer. E para que haja avivamento, é necessário que aconteça alguma coisa, para que o povo acorde e realmente olhe para Jesus. Tá até comentários por aí de pessoas culpando a Deus pela situação. Vejam a que ponto nós chegamos. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Creia nisso. O que nós temos que fazer é buscar ao Pai Celestial, é buscar a Deus em espírito e em verdade, clamar ao Senhor que Ele faça a vontade dEle e que Jesus volte logo para buscar a sua igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha aí uma semana de paz e prosperidade, alegria, e vamos em frente com o Senhor Jesus à nossa frente. Deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e comente abaixo. Comente aí o nosso assunto. Um grande e forte abraço. Café com Palavra aqui especial nesta quarta-feira, dia 2 de novembro. Grande abraço.